diáspora percebeu que o ser acompanhado por um especialista, por um aconselhamento preciso, jurídico, legal e a nível de valorização, fará toda a diferença entre um bom investimento e um mau investimento. Por exemplo, o Dom Pedro Residence, que é o melhor empreendimento construído em Vislumbre, ainda tem algumas unidades à venda. É composto por 80 unidades, das quais 10% desses compradores são originários da segunda e terceira geração da diáspora portuguesa, diretamente da França, do Luxemburgo e do Reino Unido. O que eu gostava hoje de trazer aqui como uma ideia nova à diáspora era que o capital, muitas vezes que não têm o capital todo, podem ter acesso a determinados tipos de propriedade que a diáspora pensa que não lhe está acessível. Porque, com certeza, nós temos muitos imóveis, dos chamados imóveis de segunda mão, de retoma, já construídos, que fisicamente as pessoas podem ver e podem começar pelo seu investimento dentro daquilo que pensam que devem fazer. Eu acho que, acima de tudo, o que a Imocomunidades aqui está a fazer é um pavimento, se assim se pode chamar, na base da confiança. E é dessa base de confiança que vêm os negócios. Os negócios não começam por acaso. As leads são realmente muito importantes, mas acima de tudo, o que é mais importante é o chamado trabalho de recomendação. E não há recomendação sem as pessoas conhecerem minimamente os nossos serviços. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast de Casas às Quintas, o podcast da imocomunidades.com, a Feira do Imobiliário de Portugal, dirigida às comunidades portuguesas e lusodescendentes por este mundo fora. E há uma coisa que acontece a quase toda a gente que vive fora e decide comprar casa em Portugal. Chega a altura de decidir e a pessoa percebe que está a tomar a maior decisão financeira da vida dela a milhares de quilómetros de distância. Vê fotografias que muitas vezes não sabe de quando são, ou se correspondem realmente ao imóvel que está a ser anunciado. Houve um preço que não tem a certeza e não tem como saber se é um valor justo ou não é justo. Fala com alguém simpático ao telefone e fica com aquela dúvida que ninguém diz em voz alta: será que esta pessoa está do meu lado? E depois vem a parte que mais custa. É preciso confiar em alguém, não há outra hipótese. Não se compra casa em Portugal a partir do Luxemburgo, de França ou da Suíça sem pôr a decisão nas mãos de alguém que está lá em Portugal. A questão é saber em que mãos. Hoje trago à mesa aqui do Casas às Quintas alguém que passou mais de 20 anos exatamente desse outro lado. A Ana Abrantes dirige o mercado internacional da Garvetur, uma casa que vende imobiliário no Algarve desde 1983. Trabalha a partir de Vila Moura e a maior parte dos clientes com quem lida ao longo do ano não vive em Portugal. Compram de fora e muitos deles decidem mesmo antes de pisar o imóvel. Ou seja, aquilo que para alguém que está cá fora é a decisão de uma vida, para a Ana é mais uma segunda-feira de manhã. Ana, bem-vinda aqui ao nosso Casas às Quintas. Esta é também a sua casa. Muito obrigada, Alexandra, e muito obrigado à Imocomunidades por nos dar a oportunidade de nos dirigirmos na primeira pessoa a um grupo que nos é tão querido, que é a diáspora portuguesa, e que representa, sem dúvida, uma parte importante dos negócios que fazemos dentro da Garvetur Sociedade Imobiliária. Ora, a Garvetur é uma das empresas do grupo Enologeste, há 40 anos em Portugal, de capitais totalmente privados e com as mesmas caras à frente há muitos anos. Há eu, muitos por exemplo, anos, não é? Há 40 anos. Há muitos anos. Há 20. Há 40 anos no mercado e eu há 27. Aqui. Há 27 já, Portanto, 27 há 27 já com... anos. É uma vida, Ana, e Quase. muita experiência acumulada. Não é? E a Garvetur começa justamente aí na região de Vila Moura, não é? Na zona de Vila Moura. A Garvetur começa exatamente entre Vila Moura e Corteira. Neste momento estamos presentes em todas as capitais quase de distrito a nível nacional, portanto, contrariamente às outras empresas que cresceram de Lisboa para o sul, nós crescemos do Algarve para Lisboa, para a Beira Baixa, para o Porto e Santa Maria da Feira, e depois abraçámos rapidamente o mercado internacional.
Uhum. Sempre foi uma das vossas apostas trabalhar com o cliente não residente, vamos dizer assim. Porque também sabemos que na vossa carteira de clientes, em 40 anos, têm centenas de compatriotas nossos, um pouquinho espalhados por esse mundo fora, não é? E que são vossos clientes. Sem dúvida alguma, portanto, o termos, acima de tudo, vários nichos de mercado, uma representação quase do mundo dentro da nossa casa, foi a maneira de nunca podermos abraçar a chamada crise que tantas vezes afetou e fez fechar imobiliárias pelo país fora. Portanto, foi a nossa presença no princípio dos anos 80 no mercado brasileiro, da África do Sul e dos Estados Unidos, que eram essa a grande Uhum. diáspora antes dos anos 80, e depois, a partir Verdade. dos anos 80, realmente com primeiro o Reino Unido, a diáspora portuguesa no Reino Unido, que é anterior à francesa, à do Luxemburgo, à da Suíça, e à da Alemanha, não é? É esta mais ou menos, portanto, o cronograma de entrada, portanto, no princípio dos anos 80 temos aqui a segunda geração de imigrantes no Reino Unido, em Jersey, portanto, que começa a investir fortemente no Algarve e em Lisboa. Depois vêm os imigrantes da Alemanha e da França, aqueles que primeiro Uhum. foram ao chamado assalto, não é? E É depois verdade. então, é verdade, não é? E depois então o mercado da França e do Luxemburgo, que realmente começa a investir logo na primeira geração. O que nós aqui temos na Garvetour é que temos clientes de primeira geração com perfis totalmente diferentes, Alexandre. Primeira geração, depois temos a segunda e agora já vamos na terceira geração. Na terceira. E a Ana, antes de vermos realmente como é que a Ana tem visto estas mudanças, estas mudanças que também se refletem depois no comportamento e na escolha do tipo de imóvel que as pessoas estão a procurar. Mas a Ana focou num aspecto que eu aqui na IMO Comunidades costumo frisar muitas vezes, que é a questão da maturidade, do tempo de maturidade das nossas comunidades. De facto, olhar para o vosso trabalho nestes últimos 40 anos reflete um bocadinho isso. Ou seja, nós sabemos que quando alguém imigra, tem um tempo de estabilização, tem depois um tempo para criar as suas economias, e isso não se faz num ano ou dois, não é? Portanto, e tem que ser atenção a cada uma das comunidades pelo tempo da sua maturidade, pelo tempo que eles têm nos países de acolhimento, que é isso que vai os tornar mais independentes financeiramente e com capacidade para investir, não é? É curioso ouvi-la falar nesse ponto. É muito interessante. As comunidades, portanto, acima de tudo, o que nós observamos aqui foi que numa primeira fase, portanto, as pessoas procuraram investir nas suas terras natais, portanto, fazer aquele investimento de segurança. Para um dia, porque a ideia era sempre um dia vamos voltar, não é? Hoje já não tem essa ideia, mas era um dia vamos voltar. Então vamos voltar, vamos fazer uma casa e vamos ter aquilo que nos fez sair de Portugal. Essa é a primeira geração realmente que sai antes dos anos 80 e até ao princípio dos anos 80. Portanto, nomeadamente aqui no Algarve, da Serra e do Barrocal, portanto, os alentejanos que sempre sonharam em ter uma Uhum. casa, pronto, depois aqui, e então essa é a primeira, e depois os sul-africanos, que são cidadãos já mais do mundo, e os que emigraram para os Estados Unidos e para Jersey à procura do destino sol. Daí virem ao Algarve porque não tinham qualquer ligação com o elo de raiz, portanto, dos seus primeiros compatriotas. Portanto, é assim. Isso, Ana, é muito interessante também, porque estava a falar de comunidades como a sul-africana e como de Jersey Os e de americanos, Guernsey também, e de Jersey e de Guernsey, mas que é uma comunidade com origens também, na sua grande maioria, na Madeira. na Uh, Madeira. e escolhem o Algarve e optam pelo Algarve. Como é que isso Optam, aconteceu? pois, optam pelo Algarve porque não gostam muito da chamada insularidade, portanto, não gostam muito de Uhum. voltar à ilha, mas Ok. gostam de estar perto do mar. E então, como gostam, o Algarve oferece realmente o mesmo estilo de vida, um bocadinho da Ilha da Madeira, portanto, que não é de todo.
o countryside português, não é de todo, portanto, não sei agora o termo em português, countryside Não portanto, faz não é mal, de todo o estamos. campo português, não é de todo, estamos depois, não é de todo o campo, portanto, um bocadinho cosmopolita, mas acima de tudo ainda bairrista, e então investem aqui à procura do sol, da praia, do marisco e da segurança. Ok, Pronto. isso é muito curioso. E nestes anos todos, como é que a Ana viu, como é que mudou o perfil do nosso imigrante, do luso-descendente, como é que ele mudou? O que é que ele tem vindo, o que é que ele tem vindo agora que não procurava se calhar há uns anos atrás? O que é que ele procura em termos de oferta, e que vocês têm tido essa capacidade também de acompanhar? Pois, é que neste momento a segunda e terceira geração teve acesso a um tipo de instrução que o põe ao nível de qualquer outro português, não é? Que eles sempre foram portugueses, mas dos mais instruídos. Portanto, o que é que procuram? Procuram bons ativos financeiros com capacidade de rentabilização, a de valorização e, acima de tudo, com o fator localização. Uhum. Portanto, a nova geração, a segunda já percebeu, mas a terceira então percebe lindamente que o preço por metro quadrado, que o comprar ou investir no mercado não é só uma decisão de coração, tem também que ser uma decisão que tem que fazer, acima de tudo, sentido na estratégia financeira que delineam para a família e Uhum. também na valorização do seu património. Ou Para seja, além de usarem, claro, para além de ou seja, usarem. estamos cada vez mais a olhar para o investimento imobiliário não de uma forma emotiva, como vínhamos a fazer até agora, mas cada vez mais racional. Sim, até porque a emoção só funciona no momento em que se está a visitar o empreendimento, não é? E o que aqui tem que cada vez mais começar a fazer realmente luz é o preço por metro quadrado, a capacidade de investimento e, acima de tudo, a valorização do mesmo, que é o Uhum. chamado segurança, não é? A segurança da rentabilização do seu imóvel, da valorização do mesmo, contrariamente a eu gosto e vou comprar aqui este apartamento e vamos vir aqui passar 3 semanas de férias. Ora, e fechar o resto do tempo a casa. Isso Uhum. na segunda e terceira geração já não acontece. Ok. E a Ana sente que as pessoas estão a chegar até vocês mais informadas e mais orientadas do que acontecia há uns anos atrás? Não tem comparação, não tem comparação. Mas mesmo os que não estão informados, e isto é uma coisa que é sem dúvida uma grande mudança no mercado, a diáspora percebeu que é preciso ser acompanhado por um consultor imobiliário que não é o consultor que lhe vende casas. Porque isso de vender casas, a porteira também vendia, o amigo também vendia, eles, pronto, não é bem isso. Estamos a falar de pessoas com uma formação, que é o caso dos nossos consultores comerciais aqui, que têm todos formação ou a nível jurídico, ou a nível económico, ou a nível financeiro, portanto, pessoas que são capazes de lhe responder e na qual eles podem ter absoluta confiança. E este é, sem dúvida, o que aqui mudou. O que aqui mudou é que a diáspora percebeu que o ser acompanhado por pode ser amigo, mas por um especialista, por um aconselhamento preciso a, a nível jurídico, legal e a nível de valorização, fará toda a diferença entre um bom investimento e um mau investimento. É exatamente por isso que aqui na Imocomunidades nós dizemos que é aqui que encontram os negócios certos com as pessoas certas, porque é cada vez mais fundamental. Nós deixarmos os velhos hábitos de vou falar com o primo, com o tio, com o vizinho, com o senhor do café, toda a gente em Portugal sabe de alguma coisa, não é? Mas temos que realmente confiar cada vez mais e encontrar as pessoas certas, e é para isso que nós estamos cá na Imocomunidades. O que é que um comprador que vive fora nunca lhe pergunta
e a Ana acha que era a pergunta que ele devia de fazer sempre. Ele devia de partilhar sempre connosco é realmente o valor da transação que pretende fazer. Porque provavelmente o consultor imobiliário pode aconselhá-lo a, em vez de comprar um imóvel totalmente pronto, imagine um cliente que tem 300 ou 400 mil euros. Já lhe vou dar aqui 2 casos ou 3 de sucesso, que para mim são um orgulho, dentro da diáspora portuguesa. Ah, em vez de ter 300 ou 400 mil euros para investir de todo e comprar aquele T1 mais um num prédio sem elevador, se calhar conseguimos oferecer ao cliente, a nível de 3 anos, um produto que ele nunca pensou adquirir, tem consciência que não tem capacidade financeira de imediato para o fazer, mas que consegue pagar faseadamente e que no fim do seu negócio consegue ou ir à banca ou se calhar, como bom português, já juntou o resto do capital. Portanto, Alexandre, eu posso lhe partilhar consigo, porque é um Sim, facto que nos orgulha. Por exemplo, o Dom Pedro Residence, que é o melhor empreendimento construído em Vila Moura. Ainda tem algumas unidades à venda. É composto por 80 unidades, das quais 10%, 10% desses compradores são originários, portanto, da segunda e terceira geração da diáspora portuguesa. da diáspora Estamos a portuguesa. falar de imóveis diretamente da França, para sermos mais precisos, do Luxemburgo, Muito por bem. incrível que pareça, e do Reino Unido. Por acaso, não temos nenhum cliente aqui da Suíça, mas temos exatamente isto. E o que é que são? São a segunda e terceira geração de imigrantes, quase todos na mesma zona, por incrível que pareça, da zona de Leiria, Pombal, porque depois falam uns com os outros, lá vá, que foram trabalhar nas estradas, no compactamento de estradas na França portanto, no Luxemburgo, a que ganharam grandes obras e que a segunda e terceira geração agora se sentiu capacitada para, há 3 anos, investir cerca de 1 milhão de euros na melhor localização, em frente à Praia da Marina em Vila Moura, É onde fantástico, só os fantástico. milionários compram casas, percebe? E Nós isso no fundo, a Ana foca aí várias coisas que no fundo andam tudo à volta daquilo que nós tentamos e que não nos cansamos de dizer aqui na Imocomunidades, que é a confiança. Lá está a rede, as comunidades portuguesas e quem está cá fora, como eu e como nós aqui na Imocomunidades, sabemos muito isso. Nós funcionamos quase como uma aldeia, não é? Portanto, e acabamos por nos acompanhar todos um pouquinho uns aos outros. E, de facto, quando olhamos para o imobiliário em Portugal, a maior dificuldade que temos é termos as referências desse lado. E isso que a vossa experiência, o facto de estarem connosco aqui na Imocomunidades é importantíssimo, porque realmente temos aqui uma referência em que as pessoas podem, à distância ter menos ansiedade e menos preocupações na forma como o negócio vai avançando, não é? comprar, o consultor imobiliário passa a ser, ou deve ser, os olhos e a razão do investidor aqui em Portugal. Portanto, o acompanhamento, por exemplo, imagine de uma obra off-plan ou em fase de acabamento, passa a ser feito por vídeos, com relatórios de construção. Portanto, é uma indústria, a mediação imobiliária é, sem dúvida, uma indústria muito específica. Aqueles que prestam um bom serviço colhem os frutos da mesma. Portanto, com relatórios mensais, de vídeos, de acompanhamento da obra, com os relatórios que são feitos pela engenharia quanto à evolução da mesma, Uhum. com tudo. Portanto, como se o próprio, portanto, investidor, e neste caso falamos da diáspora, mas falamos de investidores em todos os cantos do mundo, estivesse Absolutamente. cá, porque não há visitas às obras, não é? As obras estão em Claro. franca elaboração, não é como construir a nossa casa que nós vamos ali ver como é que está a primeira placa e a segunda placa. Estamos a falar de obras em elaboração 20 horas por dia. Portanto, uma indústria altamente específica. E sem dúvida que esse acompanhamento, quando é feito numa base de confiança por profissionais que assim levam o seu nome, chamada mediação imobiliária, é o olho e muitas vezes a razão, porque o chama à razão, da necessidade de se prestar um bom serviço a quem está fora.
Exatamente. E que, na maioria deles, portanto, viu umas fotografias, não é? Portanto, Claro, a vossa especialização é a venda em planta, é a venda em planta, e isso, e isso, de facto, aquilo que a Ana estive a dizer, realmente esse acompanhamento é importantíssimo, porque nós, no fundo, quem está a comprar em planta está a comprar uma ideia, não é? Está a exato. comprar algo com todos os riscos de insolvência da parte do próprio promotor, que já aconteceram, infelizmente, no passado, mas não é o vosso Sim, caso, sim. como é óbvio, Não, não, não. não é o vosso caso, não é o vosso caso, mas que aconteceram histórias no Sim, passado. Como é que noutras zonas. Noutras noutras zonas. zonas também. Que Mas não. vocês também têm um certo número de garantias que, com certeza, pela vossa experiência, Claro, claro, já dão ao cliente. claro. Claro, claro. Os pagamentos, vamos ver, nós não estamos só especializados no off-plan. O que eu gostava hoje de trazer aqui como uma ideia nova à diáspora era que com um capital, muitas vezes que não têm o capital todo, podem ter acesso a determinados tipos de propriedade e que a diáspora pensa que não lhe está acessível. Porque com certeza nós temos muitos imóveis, de chamados imóveis de segunda mão, de retoma, já construídos, que fisicamente as pessoas podem ver. Podem Uhum. ver e podem começar pelo seu investimento dentro daquilo que pensam que devem fazer. O que estamos aqui a dar é a oportunidade de, com uma regulamentação rígida e com um acompanhamento da nossa parte, de poderem investir num produto que às vezes para eles é um pouco incerta. Ou seja, muitas vezes os reforços de sinal só são feitos com o chamado milestone, o avanço da obra. Portanto, Uhum. o esforço de sinal é feito com o relatório físico e o relatório vídeo do avanço da obra. Certo. Ok. Não há o off-plan de dê-me para cá o seu dinheiro que nós vamos construir. Isso não existe. O que existe aqui é um sinal, um contrato de promessa de compra e venda, um pagamento de uma segunda a 10% com a estrutura, mais 10% com as janelas, 10% com as cozinhas, percebe? É um Até, pagamento faseado. muito bem. E depois o restante, pode sempre recorrer ao financiamento bancário? Claro. Financiamento Claro. bancário com uma hipoteca no próprio imóvel, que na altura em que está pronto é financiado em Portugal a 70% ou 80%, se bem que nós, e aí aqui está, sempre, o que nós sempre gostamos de fazer é não se recorrer a mais de 50% à banca. Ok. Isso é Porque é uma um boa investimento política. seguro para o nosso cliente, não é? Para o nosso investidor. 50% à banca, os outros 50% de capitais próprios. O Muito que é bem. que isto dá acesso? Dá acesso a quem tem 400 mil euros poder aceder a um imóvel de 800. Fantástico. Muito bem. E dá um salto bastante considerável. Hum, voltando, lá estamos a ver. Hum, o que é que a Ana costuma aconselhar realmente para quem está neste momento à distância e está a querer avançar para uma decisão? O que é que, na experiência da Ana, acha que as pessoas devem ter em mente quando vão falar neste caso, com um consultor? E já agora, se calhar, aquela pergunta que nos faz logo de saber se é um bom profissional do outro lado ou se calhar alguém que não tem a capacidade para nos acompanhar à distância. Eu acho que, portanto, a diáspora deve ter sempre em mente acima de tudo, qual é o seu plano financeiro? Qual é a ideia, quais são as razões que nos levam a investir numa segunda casa ou no Algarve, neste caso, ou em Lisboa? O que é que os leva? Só uma capacidade de valorização do imóvel? Uma capacidade de valorização e rentabilização? Ou Uhum. apenas um investimento do seu capital? Temos que perceber o que é que os leva, porque há produtos para todos estes mercados. Portanto, o que é que os leva a fazer esse investimento? O que é que os leva à procura? Depois, o bom consultor imobiliário
senta-se com o cliente, pode ser em Zoom, e pergunta ao cliente, olha, diga-me numa pequena lista o que é que procura? Porque ninguém tem ali os imóveis todos, não é? Num saquinho, para misturar. Portanto, Claro. o que é que procura? Quais é que são as condições que acha importantes para investir, para o seu investimento? E depois, saber qual é a capacidade financeira. Sabemos que muitas vezes as pessoas não gostam de partilhar, mas têm que partilhar. Até porque muitas vezes estão a comprar a fundos e os fundos querem saber a proveniência do seu dinheiro. Portanto, não Uhum. vale a pena não estarmos a tentar esconder qualquer coisa, porque hoje, como sabe, a banca é extremamente linear, não é? E um cliente tem que passar em QIC para poder investir. Portanto, tem que passar Absolutamente. de onde vem o dinheiro e, portanto, temos que sentar-nos com o cliente e perceber qual é o produto que se adequa, portanto, ao seu investimento. E depois, sempre aconselhar a que a decisão pode ser feita de duas formas. Com o coração, com a visita aqui, venham realmente cá e decidam com o coração, ou Uhum. decidam com racionalidade. O que é importante, o que é que faz sentido para eles. Vocês dentro do grupo Enolgest têm também a valência da gestão, Claro. fazem a gestão dos investimentos e, neste caso, a gestão das propriedades dos vossos também no mercado de arrendamento para férias. Portanto, e há todo esse acompanhamento também que fazem, imagino que aos vossos. Imagino, não, tenho certeza porque conheço o vosso trabalho. Portanto, é um serviço complementar. Portanto, isso entra logo à partida nos vossos cálculos de racionalidade quando estão a falar com o cliente, com o comprador? Quando, quando, quando estamos a falar com o comprador, temos que tentar perceber se pretende o imóvel para visitas regulares, e nesse caso a rentabilização não é importante, ou se o pretendem apenas para usar 2 semanas no ano. Se o pretendem apenas para usar 2 semanas no ano, muitas vezes até se calhar um imóvel turístico, aqueles que já têm logo à partida a componente da rentabilização turística, será mais indicado até do que uma casa residencial, uma vez que eles não pretendem residir. Pretendem, acima de tudo, uma valorização de capital e uma rentabilização do mesmo. Portanto, nós temos que perceber logo o que é que o cliente pretende. E depois, sem dúvida, dentro da Garvetur, uma vez que a Garvetur é parte do grupo Enolagest, temos a gestão, temos também a decoração de imóveis, portanto, podemos fazer um acompanhamento da obra, depois a decoração é feita por uma empresa do grupo, não somos nós, não sou eu que vou aqui dizer se deve pôr cortinas amarelas ou encarnadas, ou branquinhas, portanto é o cliente que escolhe, de alguma forma apoiado numa equipa portanto, de decoradores e de arquitetos de interiores, um pacote de mobílias extremamente fechado, e depois o fator rentabilização. Pode ser uma rentabilização anual ou uma rentabilização à época. O que é que isso dá? Dá a quem investe, acima de tudo, a segurança que o dinheiro que investiu aqui pode-lhe trazer um fruto, portanto, mensal ou semestral. Portanto, Uhum. deixa de ser um imóvel morto e passa a ser um imóvel que lhe traz, na sua estratégia de rentabilização e na sua estratégia de património, traz-lhe, portanto, um fruto, como é o fruto do seu trabalho, todos os meses. Uhum. Absolutamente. E na opinião da Ana, as novas regras fiscais, as alterações que foram feitas recentemente, ainda tornam esse tipo de investimento aceitável ou interessante? Ou acha que temos neste momento já uma carga fiscal muito, muito elevada nessa área, não é? A carga fiscal é a que é, não é? São 28% São os sobre. 28%. Portanto, não há nada a fazer, não é? Claro, Sobre isso, são os 28%, mas qualquer um destes elementos da diáspora está habituado a pagar impostos nos seus países de origem, onde recebem, não claro, é? Portanto, claro. quer dizer, eu acho que é mais o português que estava habituado a receber de uma outra forma, o português que cá ficou
porque os outros estão habituados e por isso é que têm depois as reformas que também têm, não é? Portanto, realmente os impostos são o que são, não é? São 28%, o IVA é o que é, são 23%, portanto, sobre isto não há muito a fazer. Bom, em alojamento o IVA é só 6%, portanto, Claro. ah, No, pronto, no caso sim, agora, no caso agora do IMT, que é os 7,5% que dói a muitos portugueses, porque Portugal é certo. casa, e nós podemos estar 40 anos fora do país, mas Portugal é sempre a nossa casa. E agora, de um momento para o outro, somos iguais aos outros estrangeiros, não é? E os Mas até, 7,5%. até isso me permite, Alexandre, deixe-me dizer que há imóveis, que são os chamados imóveis turísticos, com total permanência do comprador, pode viver lá o ano todo e pode até não rentabilizar, onde o IMT é só 6%. É Ok. preciso ter as pessoas certas no sítio certo. Ora bem, e é por isso que estamos aqui a falar, Ana, exatamente Claro, para trazermos lá está, porque aquilo que eu costumo dizer que é importantíssimo para quem avança para Portugal é estar com alguém que tem a capacidade de antecipar as perguntas que nós não sabemos fazer, ou que, muitas vezes por informação insuficiente, ou por falta de orientação numa zona. Portanto, e nesse caso, a capacidade de a quem nós, no fundo, vamos confiar o nosso projeto, é a capacidade que ela tenha de nos antecipar muitas vezes as questões que nós não nos lembramos de colocar. Isso é importantíssimo, não é? eu acho que se portanto, o chamado cliente, se de alguma forma se fizer acompanhar de um profissional de confiança com experiência dentro do mercado imobiliário, que é aquilo que nós oferecemos aqui na Gartour, portanto, consegue, de alguma forma, fazer com que o seu dinheiro chegue um bocadinho mais longe e, acima de tudo, com que o seu investimento tenha estratégia e seja, nunca há investimentos certos, não é? Senão nós tínhamos aqui uma bola de cristal e investimos nós nesses investimentos. Mas há Claro. investimentos que têm bastante segurança, que nos trazem bastante segurança. E penso que se nos derem a oportunidade, falo no caso da Gartour, de se fazer acompanhar por um comercial que é conhecedor do mercado e que conhece quais são as valências do mesmo, conseguem com uma menos capacidade de erro, com um mais pequeno intervalo de erro, acertar um chamado produto certo, portanto, um produto com valorização, com rentabilização e que responda minimamente àquilo que procuram. Já lhe aconteceu, Ana, impedir algum negócio ou dizer para as pessoas não avancem? Já acontece, olha, acontece muitas vezes ver pessoas de tal forma entusiasmadas que dizem, olha, nós afinal éramos para comprar um, mas afinal vamos comprar dois, um para cada filho. E nós aqui em casa, na Garfotur, temos sempre uma máxima que é, então vamos primeiro fazer aqui este negócio e ver como é que isto corre e ver se realmente está tudo bem e depois a seguir fazemos o segundo. Porque estas de vender logo dois ou três, quer dizer, isto não são propriamente coelhos que saem da cartola, e então, mas acontece-nos muitas vezes termos pessoas que dizem, pois nós íamos. Há clientes que vêm logo para comprar um para o pai, um para o filho e um para a filha. É outro assunto. Uhum. Mas um cliente que se sente de tal maneira entusiasmada porque o desencaixe de capital é mais pequeno do que o que pensava e assim pensa que de outra forma compra dois imóveis, mas depois esquece que no final vai ter que pagar os dois imóveis, Pois. não é? No final portanto, vai ter que desencaixar, em vez de 1 milhão de euros, dois, ou em vez de 500, 1 milhão. Portanto, há que ter sempre consciente e chamar sempre as pessoas um bocadinho à razão e dizer-lhes, olha, eu estou aqui para lhe vender imóveis, mas prefiro, de alguma forma, fazermos este primeiro e depois a seguir arrancar para o segundo, do que sairmos já aqui com 4 ou 5 e termos aqui alguma margem para ele. Portanto, o que eu acho, Alexandre, é que os consultores imobiliários não mostram casas. Mostrar casas é a parte mais fácil do nosso negócio, seja ele Claro. através de imagens ou abrir portas. Mas sim, aconselham, acima de tudo,
com confiança e baseado nos dados que temos, o produto certo para esse investidor. Olha, tem alguma razão, mas depois nós pensamos, nós que estamos cá fora, e isto deve ainda fazer muito mais confusão a quem nos possa estar aqui a ouvir agora nos Estados Unidos. É que nos Estados Unidos nós somos representados por dois, ou seja, o comprador tem o seu agente, tem o seu consultor, e o vendedor do lado dele tem o seu consultor. Nós aqui na Europa, na maior parte dos países, só temos um. Não é? Que é do lado do vendedor. E isso cria alguma dúvida, sempre alguma falta de confiança, mas se a pessoa, quem lhe paga a comissão é o vendedor, essa pessoa está bem, mas esquecemos que a comissão também está integrada no preço do imóvel, quer dizer, acaba-se por... Mas há sempre essa dúvida, não é? Vamos ver, o verdadeiro profissional, consultor imobiliário, tem que perceber, acima de tudo, que quem paga comissão, isso não há nenhuma dúvida, é quem vende, mas sem compradores não temos comissões. Sem compradores não temos FIIs. Portanto, quem acaba por ser o nosso cliente numa primeira etapa é o Sr. António, e depois o Sr. António pode nos dar a hipótese de mais 20 clientes, mostrarmos um bom serviço, é o comprador. E é para o comprador, e em prol do mesmo, que nós temos que entregar um serviço de excelência. Absolutamente. O trabalho do vendedor já tem lá a obra, os acabamentos, e isso é que é o chamado abrir a porta. Agora, o verdadeiro consultor imobiliário é, como a palavra indica, aquele que acompanha, media o negócio da compra. E é isso que nós fazemos. É verdade. No fundo, sem compradores não há transação imobiliária. Absolutamente, e é preciso, é isso. Sem relações não há transações imobiliárias. Sem criarmos relações não há transações imobiliárias. E isso, Ana, permita-me agora aqui também falar um bocadinho aqui do trabalho que temos estado a desenvolver e aqui no âmbito para quem está no mercado em Portugal. Muitas vezes nos perguntam, então e as leads? Como é que estão as leads? Como é que vocês estão a gerar leads? Como é que... E aquilo que eu tenho respondido era, mas a primeira fase é criarmos relações. Aquilo que nós estamos a fazer com a Imocomunidades é criarmos aqui uma ponte para quem está fora do país possa chegar até vós e para que vocês possam então criar essas relações. Porque sem relações não há leads. Sem relações, quer dizer, todos os anúncios podem gerar, mas são as relações é que vão transmitir para o vizinho aquilo que me estava a dizer há pouco do empreendimento do Dom Pedro em Vila Moura, que acaba por ser toda a gente da mesma aldeia, todos ali, todos da mesma zona. Isso só se cria através de relações. Claro, eu acho que, acima de tudo, o que a Imocomunidades aqui está a fazer é a fazer um pavimento, se assim se pode chamar, na base da confiança. Ou seja, está a criar, porque não há nada que seja mais vingador numa relação, que é a confiança. E, portanto, está a dar oportunidade aos compradores e aos, se assim quiser, representantes dos produtos, de criarem aqui uma base de confiança. E é dessa base de confiança que vêm os negócios. Os negócios não começam por acaso. Começam as leads são realmente muito importantes, mas acima de tudo, o que é mais importante é o chamado trabalho de recomendação. E não há recomendação sem as pessoas conhecerem minimamente os nossos serviços. Voltando agora, Ana, ao seu Algarve. 27 anos mudou muita coisa. Como é que olha para o Algarve neste momento e como é que olha para o Algarve no futuro, quando nós ouvimos notícias em que está saturado, falta se calhar mão de obra? Como é que o vê agora e como é que o vê no futuro? O Algarve, eu vejo o Algarve hoje como um destino sofisticado, cosmopolita e, acima de tudo, um investimento de clientes que são, acima de tudo, estrategas na valorização dos seus patrimónios. Isto porquê? Porque o Algarve hoje deixou de ser sazonal.
Portanto, deixou de ser aquele sítio onde as pessoas vêm passar férias. Há aqui muitas pessoas que escolheram o Algarve para poderem, de alguma forma, permanecer, porque estamos a 2 horas, através do Aeroporto Internacional de Faro, de todas as capitais europeias. E essas capitais têm a ligação ao resto do mundo. Estamos a falar, por exemplo, de 2 horas daqui a Frankfurt, 2 horas daqui a Schiphol, e qualquer um destes aeroportos tem ligação a todos os outros sítios do mundo, não é? É Nós estamos verdade. a falar 2 horas daqui a Charles de Gaulle, também são 2 horas, mas estamos a falar de um mundo muito maior. Portanto, esse é o Algarve. E depois, um Algarve que tem escolas internacionais. Posso lhe dar o exemplo, o Colégio Internacional de Vila Moura, também é parte do nosso grupo, tem neste momento 26 alunos, desculpe, tem 800 alunos de 26 nacionalidades diferentes. Portanto, o Impressionante. Algarve deixou de ser, portanto, 26 comunidades representadas. Portanto, o acesso à educação, através das escolas internacionais, sejam elas em inglês ou francês. Temos também as universidades, a nível de Faro, Portimão, até a Universidade de Medicina já está aqui em Faro. E depois temos também um nicho de mercado dos chamados nómadas, portanto, destas pessoas que podem trabalhar remotamente e de profissões de alto rendimento. Estamos a falar de desportistas de alto rendimento, de pilotos e da banca, em que as famílias estão aqui, num sítio com muita segurança, com uma excelente qualidade de vida, com um custo de vida muito abaixo da média europeia, mas com uma qualidade de serviço absolutamente fantástica e que em 2 horas se põe em qualquer capital europeia ou em 6 horas em qualquer capital mundial, não é? Portanto, são Exatamente. 6 horas, de Faro ou Dubai são 6 horas. Portanto, Portanto, estamos aqui com uma perspectiva de futuro que nos dá garantias para quem olha para o Algarve e continua a olhar para o Algarve. Está sobrelotado ou não, Ana? não, É- pois, é sempre aquela ideia que estamos a fazer muitas casas. Se olharmos, por exemplo, a Vila Moura sabe exatamente qual é o plano para os próximos 15 anos. E desta vez, Vila Moura, nos últimos 5 anos, portanto, foi comprado pelo Fundo Aro, cotado em bolsa em Nova Iorque e em Londres, que são os verdadeiros donos de Vila Moura e de toda a construção que aqui se vê, com um plano de A a Z totalmente delineado, e, portanto, com infraestruturas de suporte a nível desportivo, médico, estradas, todas as infraestruturas devidamente feitas ou capacitadas para o fluxo que prevê de mais 4.000 fogos nos próximos 10 anos. Portanto, sabemos Ok. exatamente aquilo para onde vamos. Daí a valorização do imobiliário. Ok. Portanto, isso está aí garantida, está garantido, portanto, e neste momento, então, Vila Moura continua a ser vocês estão neste momento centrados em Vila Moura, têm projetos que eu convido quem nos está a ver e ouvir a visitar através da Imocomunidades, portanto, todos os vossos imóveis e todos os vossos projetos estão publicados na Imocomunidades e é muito fácil encontrá-los através da vossa página de perfil, têm acesso direto a toda a vossa oferta. Já me destacou o Dom Pedro, em Vila Moura, que é o seu. Que é Não, o. o Dom Pedro falei Que é como o um caso seu. de sucesso da diáspora, portanto, falei aqui como um caso de sucesso, porque para mim, para nós, é um orgulho ver portugueses da segunda e terceira geração ao lado dos grandes investidores internacionais. Claro, É realmente um orgulho, percebe? É-nos transcendente que um indivíduo que partiu há 40 anos de Portugal e tinha uma pequena empresa de táxis, e se calhar até me pode estar aqui a ouvir, que o filho chega aqui e compra 2 apartamentos, percebe? Porque fez sentido, não é? E acabou a conversa, portanto, e continua. Pronto. O Dom Pedro é apenas uma obra na melhor localização de Vila Moura. Mas gostaria, por exemplo, de destacar o Terracota. Estamos aqui a falar de imóveis já
outra encaixe financeiro, à volta dos 680 mil euros para um T3. Portanto, junto às novas capacidades que estamos a fazer, todas as valias desportivas que vai ter a parte de cima de Vila Moura, nomeadamente 2 campos de futebol, 2 piscinas, cortes de ténis, interiores e exteriores, portanto, para nos voltarmos aqui um bocadinho para os desportos de inverno e podermos acolher equipas, portanto, de alto rendimento aqui, o Terracota, o Rivos, que é junto à Praia da Falésia, portanto, que esse é nomeadamente um off-plan, portanto, com o início da construção agora em setembro. O Ivus fica ao lado do Pine Cliff, então. Fica ali Fica ao lado do... Não, mesmo ao lado, o Rivos vai ficar mesmo ao lado do Hotel Lakes Vila Moura. Okay, mesmo atrás da Praia da Falésia, numa zona absolutamente... Pronto, tem, portanto, o Rivos, ou para quem não consegue ver ainda como é que vai ficar uma obra, pronto, e não consegue visualizar, o que é normal há 3 anos, por exemplo, recomendar se calhar o Greens junto ao Health Club em Vila Moura, que é só onde vamos ter agora a maior prova de golfe do mundo, vai ter agora lugar em Vila Moura de 31 a 2 de agosto, que é o Health Legends, portanto, em que todos os grandes campeões de golfe mundiais se deslocam a Vila Moura. Portanto, o Greens é um empreendimento completamente construído, e vou partilhar aqui os preços, 695 mil euros para um T2, e mesmo em frente ao campo de golfe, portanto, mas Vila Moura também oferece imóveis para se assim quiser, sei lá, um nível um bocadinho à volta dos 500 mil euros. Portanto, certo. Também oferece. Não precisa ter 600 mil euros para investir em Vila Moura. O que precisa ter é, acima de tudo, ter confiança em quem o vai aconselhar. E aí, a pessoa certa... Dar-nos a oportunidade de poder encontrar um produto que seja adequado ao seu perfil de investidor. Lá está. Entrar em contato com as pessoas certas e, neste caso, nada melhor do que os grandes especialistas da região de Vila Moura, que é a Ana e toda a vossa equipa, que é realmente fantástica. Ana, eu gosto sempre de terminar com uma pergunta final, já vou fazer, mas se, por exemplo, se tivesse a sua irmã que vivesse aqui no Luxemburgo e que neste momento estaria a pensar em comprar, em investir no Algarve, o que é que lhe diria? Olha, eu não preciso da minha irmã, falo de mim própria, por exemplo, está a perceber? Posso ir buscar a minha irmã, mas não vivo no Luxemburgo, mas vivo na África do Sul, de onde eu sou originária, portanto. Mas, como é lógico, também já investiu aqui em Vila Moura, tendo sempre o fator rentabilização em mente e a valorização do património. O que é que eu diria? Diria que o Algarve, devido à sua proximidade dos aeroportos, me parece um excelente lugar para investir, que cada um tem que adequar o seu investimento ao seu pé de meia e àquilo que realmente é importante para si. Portanto, a estratégia financeira de cada família na evolução da compra do seu património, e se calhar são assim palavras muito grandes, mas o que é que querem comprar e porquê é que querem comprar é o que nos ajuda a nós, na Garvetur, aos meus colegas todos, ou a mim própria, a poder aconselhar um cliente que é, sem dúvida, com uma pequena margem dele, minimizar ao máximo isso, um produto de valorização. Muito bem, muito bem. O que é que torna a Ana feliz profissionalmente? Ter entre os meus clientes, olha, o que me torna mais feliz é poder andar por Vila Moura e por empreendimentos que vendemos há 27 anos, há 10, há 15 ou há 6 meses, E não levar com base na cabeça. E não levar com base na cabeça. De dizer adeus, está abaixo da piscina, não digo a todos, mas a quase todos, porque é impossível agradar
como deve imaginar, mas, Claro. mas geralmente, e o que é que me faz feliz? O que me faz feliz é, acima de tudo, ah, o antigo cliente. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Eu fui a Paris há 2 meses atrás ao casamento da filha de um cliente da zona de Leiria que começou por investir connosco num imóvel de segunda mão, na altura 120 mil euros, e que hoje é construtor dentro do chamado Triângulo Dourado. Está a ver? Fui ao casamento, vou às Bodas de Ouro, à Suíça, ao Luxemburgo, olha, a montes de sítios. Ainda agora fui à Roménia, a um casamento. Muito bem. Portanto, está a ver, Fantástico. é isso que nos faz, é os laços que criamos de amizade com os nossos antigos clientes. E no caso da Garvetur, o que me faz feliz é estarmos com um escritório aqui no centro de Vila Moura, em que qualquer pessoa chega à recepção e diz: boa tarde, eu vinha para falar com a Ana Abrantes. E muitas vezes a desgraçada da Ana Abrantes nem está em Portugal, não é? E as colegas dos serviços nunca dizem: olha, ela não está. Dizem: olha, mas tinha uma reunião. E as pessoas dizem: não, vinhamos trazer aqui uns chocolates. E as colegas dizem: olha, nós aceitamos, mas vamos ligar aqui para ela que ela atende já. E eu, onde quer que seja, não é? Quando vejo a extensão, que é o 1015, atendo e já sei que é alguém E que está está sempre por disponível. aqui. Pronto, estamos E- sempre. Quem diz eu, digo todos os meus colegas, não é? Nos vários escritórios que temos. Claro. E neste momento vocês já têm escritórios espalhados por todo o país. Os contactos que estão Temos por também. todo o país. Temos Os contactos Porto também estão disponíveis. disponíveis. Os contactos estão disponíveis aqui na IMO Comunidades, portanto é muito fácil Eu chegarem pedia até vós. sempre que contatassem aqui as centrais. Portanto, que contatassem a nossa central de vendas, portanto, que têm os e-mails, porque é aqui a central que muitas vezes tenta adequar o cliente, a zona e o perfil a um certo comercial. Portanto, se nos Certo. derem essa hipótese, tanto melhor. A mim podem-me contatar sempre, não tem problema nenhum, portanto, podem-me contatar sempre. Mas a nossa central é, sem dúvida, aquilo que eu gostava que fosse contatada e os colegas depois poderem fazer aqui uma pequena aproximação e depois passarem ao comercial certo. Ana, foi um prazer tê-la aqui pela primeira vez no Casas às Quintas. Vamos com certeza ter outras oportunidades para partilhar este espaço, que também é vosso. Disponham do Casas às Quintas para apresentar as vossas novidades, os vossos novos projetos. Este espaço também é para vós, e é um espaço que, no fundo, complementa aqui o leque de opções da IMO Comunidades, que não só está no digital, mas também estamos também a trabalhar para estarmos presencialmente junto das nossas comunidades, através dos roadshows. Tivemos um aqui no mês de março aqui no Luxemburgo. Estamos a trabalhar para já numa data, já depois das férias, para Bruxelas. Portanto, estaremos com a nossa comunidade, com as nossas comunidades portuguesas em Bruxelas, brevemente, e com outras datas também. E lá está, criando aqui, lá está, esta ponte, estes canais, estes contactos, para que se criem relações, para que do lado de quem quer investir e comprar possa ter mais certezas que avançará para um negócio com muito menos ansiedade, com muito menos preocupações, porque no fundo é isso que nós merecemos quando trabalhamos uma vida inteira longe do país. Pois eu, para finalizar, gostaria de agradecer à Irmã Comunidade esta oportunidade que nos deu, dizer que gostaríamos de estar presentes em Bruxelas, gostaríamos, sem dúvida, e, acima de tudo, dizer que comprar à distância pode, sem dúvida, ser um bom negócio, se forem acompanhados por profissionais conhecedores do mercado e, acima de tudo, nos quais depositem confiança. Confiança é essa que já está um bocadinho aberta através da IMO Comunidades. Se não tivéssemos credibilidade, penso que também não estaríamos aqui a ter acesso à diáspora e, acima de tudo, dar-nos a oportunidade de poder expor o produto que temos no mercado
portanto, com as nossas equipas experientes, e com uma empresa que está há 40 anos no mercado e que também já vai na segunda geração e a qual esperamos continuará cá como um património privado por mais outros tantos, pelo menos. Portanto, os 40 anos de experiência baseados, acima de tudo, numa grande responsabilidade e no agradecimento sempre, sem limites, à confiança que é depositada em nós. Muito obrigado. Muito Em nome da obrigado, Vera. GART. Até à próxima. Até à Obrigado. próxima.